pessoas, aqui estamos para conversar assuntos importantes para você que quer saber mais sobre sexualidade, relacionamentos de casais, relacionamentos amorosos. Hoje eu estou aqui com a Camille Borges, a Marília voltou aqui com a gente, porque nós temos um assunto importante com vocês. Essa semana tem o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Esse não é um dia de comemorações, mas um dia de reflexão. E eu vou pedir para essas duas colegas do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, conversarem aqui, contarem as coisas que têm uma importância para as mulheres no mundo dos relacionamentos humanos e que diz respeito à sexualidade. Camille, Marília, vocês é que vão nos contar hoje. Vocês vão estar no lugar de fala porque é importante que vocês falem, não os outros, não os homens. Exatamente. Boa noite a todos. Meu nome é Marília, eu sou psicóloga, sexóloga. É um prazer estar aqui, como sempre. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui novamente também. E mandem comentários, mandem perguntas ao vivo aqui na live. Nós estamos ao vivo no Café com Sexologia pelo Instagram. E vamos conversar sobre essa data que, mais do que tudo, é uma data política, né, Marília? A gente precisa refletir sobre o que é ser mulher hoje nas condições que nós estamos vivendo. E eu abri uma caixa de perguntas no Instagram questionando sobre o que vocês acham que a gente deveria conversar hoje aqui nesse programa dedicado ao mês da mulher. E surgiram algumas coisas, né? Como é um programa chamado Café com Sexologia, nós recebemos comentários falando sobre questões da sexualidade feminina. Só que aí, conversando com a Marília, a gente achou importante refletir sobre outras questões também, né, Oswaldo? Algo que vem antes disso. Assuntos, então, que apareceram aí sobre questões da sexualidade em si, nós prometemos para vocês, nós vamos ter programas específicos de cada desses temas. Mas eu gostei do que você está contando, Camille. É necessário conversarmos, produzirmos reflexões sobre essa questão. A pessoa mulher na nossa cultura. O que vocês pensaram já a respeito? Elas já pensaram mais do que os homens ficam pensando que sabem. É claro que quando a gente está falando sobre sexologia e sexualidade, os temas tendem a ser voltados para as questões sexuais, né? E aí a gente conversou bastante sobre desejo, sobre prazer, mas existem várias coisas que contribuem aí com esse prazer, né? Então, como é que tá a vida dessa mulher? Lembrando que quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de todo mundo que é mulher, órgão ou não, identidade ou não, enfim, mulheres, certo? Então, como é que tá a vida, como tá a saúde desses relacionamentos que essa mulher tá, como tá a saúde do seu ambiente, né? E aí, como tudo isso interfere no fluxo de desejo, na vontade, no autocuidado, enfim. Porque é muito mais simples nesse tipo de data falar sobre autocuidado e vai fazer sua unha, faça seu spa, e aí a vida é boa e bela. E a gente esquece das outras coisas, esquece inclusive das coisas ruins que ocorrem no dia a dia. Exatamente. Você está falando que assim, não é uma data simplesmente para se dar presentes, é isso que é a questão. E por isso que você falou que é um argumento político, e político significa que alguém tem ganho com essas coisas, e nós não estamos falando que as mulheres têm ganho com essas coisas. E a gente precisa pensar também na sobrecarga que as mulheres enfrentam. Então, durante muitos momentos da nossa vida, nós somos colocadas em papéis de cuidado. Só que em outro polo, nós somos ensinadas também a esperar um salvador. Então, exerça a função de cuidar
Em contrapartida, não seja independente o suficiente. Espere alguém que vai te salvar, né? Como se fosse essa figura do homem que vai chegar e vai resolver tudo. E isso fica muito confuso, porque às vezes meninas são ensinadas desde muito cedo a brincarem, executando papéis de cuidado, brincar de casinha, brincar de cuidar, brincar de ser mãe, enquanto que meninos brincam de carrinho, brincam de outras coisas. Brincam de profissões, né? Brincam de profissões. Ah, é mesmo, porque aí é profissão para fora da casa. Exato. Quer dizer, nós temos uma cultura que modela homens e mulheres, vamos genericamente falar assim, de maneiras previsíveis. O mundo quer ser previsível porque vai custar menos para as outras pessoas. E aí, pensando nesse ponto, né, como cuidamos e, em contrapartida, esperamos por isso. É uma recompensa quase, né? É uma recompensa. Eu vou me dedicar, eu vou ser uma mãe, uma esposa, uma boa, não sei, dona de casa. E a recompensa disso é um parceiro, parceira que vem executar este papel e tirar todas as minhas outras preocupações para que eu me preocupe somente com... Mas aí você tá falando de um ser humano que tem ambições, que tem desejos, que... É uma divisão de papéis, mas assim, o que nós estamos, acho que querendo dizer é, a divisão de papéis tem suas funções. O problema é quando elas limitam as pessoas, os indivíduos. Exato. Ah, sabe, por acaso eu estava vendo alguma coisa aí, quando mal existiam aviões no mundo, tinha uma brasileira que pilotava aviões. Na verdade, no mundo todo existem mulheres que foram pilotos de avião desde a Primeira Guerra Mundial. E isso é sempre considerado um papel masculino. Hoje tem mais pilotos mulheres, a gente vê nos aviões comerciais. Ou seja, existe mesmo hoje a possibilidade de uma pessoa, de uma mulher, querer sair do estereótipo ou desse... Estamos em luta, né? Mas a sociedade insiste em nos colocar dentro dessas caixas e papéis, como se toda mulher quisesse exercer um determinado papel. O que é que você acha, Maria? Eu concordo, né? É claro que existe aí uma pressão, né, de exercer esses papéis. Então, tem um relacionamento longo com um homem, por exemplo. Alguém se identifica como homem. Em algum momento vão perguntar se você vai casar. Você casou. Aí vão começar a perguntar de bebês. Teve o bebê. Aí vai perguntar quando vai voltar ao trabalho, né? E aí fica nessa dicotomia. Vai ser mãe, vai trabalhar. E uma boa parte das mulheres, depois que se torna mãe, não volta para o trabalho. É bem dificultado. É dificultado de todas as formas, né? Mas eu estava pensando que até mesmo numa família que tenha literalmente dinheiro para pagar 24 horas de uma cuidadora, uma babá para a criança, essa mãe não necessariamente volta para o trabalho, porque ela continua com a pressão de ser mãe, de dar atenção, de ter um cuidado, de ser responsável. Essa questão que é ensinada desde cedo, né, de cuide, zele, se comporte, a gente leva para a vida adulta também. Então, tem uma frase que diz, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas será que é associado com a questão da maternidade ou nós mulheres já nos sentimos culpadas desde sempre, né? Porque abrir mão de algo representa que você não é tão cuidadosa quanto você deveria ser. Essa culpa, eu penso que ela é exacerbada a partir do momento que um bebê nasce, né? A sociedade vai ser mais explícito com a culpa, né? Em culpabilizar essa mulher de fazer as coisas. Então, se você teve um filho em algum momento e decide investir na sua carreira, você vai encontrar com seus colegas de trabalho e alguém vai dizer, cadê neném? Aí você não vai pro evento de trabalho porque estava com o neném, aí você não foi. Não é tão interessada assim, né?
né? E aí são escolhas de batalhas. Eu penso que ser mulher é um constante escolher a batalha. E mulher que não quer ser mãe também fica... Como assim você não quer ser mãe? Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim, bancar aquilo que se chama de advogado do diabo, né? Afinal de contas, assim, muitos homens estão ouvindo e podem pensar assim, mas os homens também têm os seus problemas. Ok. Tudo bem. Só que nós estamos falando já de início de uma diferença, um desequilíbrio de relacionamentos e de poderes. Quem sofre sempre vai pensar que seu sofrimento é o pior. É verdade. Gostei do que você falou, porque isso lembra que assim, o indivíduo pode sofrer. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de grupos, de classes. E que assim, existe uma classe que tem um privilégio que não precisa fazer nada para ser o que quiser ser. E mesmo assim, alguns vão sofrer muito, porque nunca vão conseguir ser o que quiseram, o que queriam ser. Só que nós estamos falando que a maior parte das mulheres na nossa cultura, elas já surgem sem o direito de escolher. E quando a gente pensa, no caso, né, um casal hétero que queira morar junto ou casar, enfim, essas duas pessoas chegam nessa casa com essas duas visões. E aí vão surgindo coisas, né, dentro dessa convivência. Exato. Se as visões dão certo, se complementam, está ótimo. Mas você tem razão. Eu me lembro de um paciente que, assim, ele era até bastante, assim, vamos dizer assim, ele via as coisas que ele queria dividir. E ele precisava conversar com a esposa dele. Ele pensou, bom, é que ela sempre chega à noite do trabalho e vai para a cozinha preparar o jantar. Eu vou chegar antes e vou preparar alguma coisa para nós comermos e vou dizer, vamos sentar para conversar, eu já preparei alguma coisa. Ele preparou umas coisas gostosas lá, assim. Ela chegou, sem tirar a bolsa pendurada no ombro, olhou e ele já foi explicando, não, eu já preparei alguma coisa para a gente comer, para a gente poder conversar. E ela começa a chorar. Você não entendeu. Você está tirando o meu papel, está tirando aquilo que eu quero ser. E ele olhava e pensava, vamos dividir as coisas. Você acabou de voltar ao trabalho. Você passa 1 hora na cozinha, mais 1 hora limpando. Depois não dá para um casal viver o casal. Ele tinha alguma consciência de que esse jogo era prejudicial para ele, inclusive. Sejamos sinceros, ele não estava ali sendo bonzinho. Mas, de repente, ela fez um esforço. Ela se separou. Porque, assim, não dá para ficar casado com alguém que quer tirar o meu papel. Aí eu fico pensando, algumas pessoas, e é o que você estava falando, talvez sejam mobilizadas por culpa, então não pode fazer alguma coisa mesmo, porque se fizer alguma coisa diferente do previsto, vai dar errado. Quando a gente fala de exaustão feminina, né, não vou nem colocar a exaustão materna no jogo, mas exaustão feminina, a gente também fala em paralelo da incapacidade programada masculina. Isso. Né? Então, programado. Por exemplo, não sei sobre o seu paciente, né, mas numa situação onde esse homem faz esse esforço, né, sei lá, é dia da mulher, vou fazer o jantar. Não, não era nem dia da mulher, tá? Ou seja, não tinha nada especial. Estou falando de uma outra situação hipotética. Isso. É dia da mulher, fiz um jantar, vou agradar minha parceira. Show de bola. A gente pensou em como que tá essa compra na geladeira, né? Esse esforço vai atrapalhar o fluxo das coisas. Quem é que vai lavar essa louça depois? Né? Então, assim, vou agradar minha esposa, vou ao mercado. Você não vai conseguir agradar a sua esposa se você entrar no mercado e ligar para ela de 5 em 5 minutos, porque você não sabe qual é a marca do café. E a gente precisa tirar esse peso do agradar, né? Assim, até porque Exato. Se fosse ela fazendo o oposto, seria visto como, tá fazendo um jantar da rotina do casal. Mas quando o homem faz, olha, é uma surpresa que eu tô fazendo. Então... E é um evento único, né? Volta
para a rotina onde tem a sobrecarga. E assim, a liberdade de escolha feminina, ela pode ir na direção do eu sou a mulher e quero escolher cuidar. Tá tudo bem escolher cuidar. Uhum. Né? Desde que isso seja uma escolha ainda. E que não venha aí acumulada. Você está contando isso, você falou escolha, fiquei pensando, mas é difícil qualquer pessoa escolher alguma coisa. Com certeza. Isso já é base. Sim. Não pense você que está nos ouvindo que assim nós escolhemos as coisas na nossa vida. É bom lembrar que a gente até vai para um restaurante, mas provavelmente nós vamos escolher aquilo que a gente já conhece. Mesmo porque assim é desastroso a gente escolher uma coisa que a gente não conhece e depois, puxa, que coisa ruim. Pois é. A gente até usa esse argumento. Agora, as escolhas para a vida e até nos relacionamentos fica muito mais complicado. Você usou um argumento assim, a incapacidade programada. Esse argumento, se eu pensar no que a Camille também estava falando, existe a capacidade programada. Quer dizer, a exigência das mulheres cumprirem papéis ditos femininos é programada, é obrigatório. Se não fizer do jeito programado, ela não está sendo uma boa esposa. E, no entanto, o homem chega, tipo, comete um desastre na cozinha. Ah, mas é claro, né? Ele está aprendendo, coitado. Um jovem moço de 40 anos. Olha só. E vocês percebem, assim, as pessoas que nos procuram no consultório trazerem esse mecanismo do relacionamento dos casais e como essas mulheres lidam com essas circunstâncias num mês igual março? Sem dúvida, acho que inclusive trazendo um pouco dessa questão sexual, quando a gente pensa nessa sobrecarga e nessa exaustão, eu fico pensando se existe espaço para desejo, né? Que é o que você começou falando, Marília. Porque onde vai caber esse desejo, né? Às vezes o parceiro chega, pensando novamente no cenário desse casal hétero, do trabalho, e pode ter tido um dia super estressante lá no trabalho, mas ele veio no caminho, dirigindo, teve tempo para pensar em outras coisas, para ouvir uma música agradável, que seja, chega em casa e aquela mulher está imersa, às vezes, em um caos, resolvendo várias coisas. Talvez aquele corpo teve tempo de se preparar para sentir desejo. O daquela mulher que está em casa ainda não. E fora as outras questões, né? Que nós somos ensinadas a pensar muitas vezes nessa satisfação do outro e não na nossa. Então é uma preocupação com o que eu vou ofertar para este parceiro. O meu pode ficar para depois, assim como muitas coisas a gente vai deixando para depois. Sim. Às vezes o meu fica para nunca, né? É uma coisa completamente deixada de lado, porque junto com essa socialização do cuidar e da priorização do prazer alheio, vem uma quase cegueira do próprio corpo, do próprio desejo. Então, às vezes, isso é uma coisa que nem chega a ser cogitada, né? Teve lá na nossa caixa de perguntas também algo falando sobre a importância dessa exploração da mulher, ela com ela mesma, né? Da masturbação. Só que aí a gente cai novamente nisso, né? Claro que é super importante, de fato. Mas a gente volta para essa questão da exaustão, né? Do tempo que eu tenho para fazer isso, da disposição das ferramentas anteriores que eu tenho de exploração desse corpo. Ferramentas anteriores. Nós falamos de uma mulher adulta, quer dizer, se ela não teve ferramentas na infância e adolescência, ela está lá adulta como se fosse uma criança nesse sentido e vai ser... Certo. O mundo é maldoso. O mundo não existe para satisfazer as necessidades das pessoas. Gente, vocês estão me fazendo pensar coisas aqui. Eu vou começar a minha semana olhando os casais que eu atendo, assim, ponderando... Eu tava pensando aqui, pensei em outra coisa. Você, Oswaldo, estava dizendo que é difícil pedir algo diferente no restaurante, porque é difícil experimentar. Se essa mulher nunca experimentou nada... ela nem vai pedir. E ainda tem aquela coisa, eu vou chamar maldosa, a gente vê às vezes anedoticamente em filmes, né?
onde o casal vai a um restaurante e o homem escolhe a comida que a mulher vai comer. Eu fico imaginando que, assim, no meu lugar, eu já ficaria em pânico, né? Porque eu já estou, como é que é a frase mesmo? Eu já estou incapacitado. Você sabe que uma vez eu vivi uma cena muito curiosa, Oswaldo. Eu estava em um restaurante e as mesas eram muito próximas. E aí eu não consegui não atentar para a conversa da mesa ao lado. E eu percebi que era um primeiro encontro. E esse cara era um homem e uma mulher. Ele só falava dele o tempo inteiro. Ela discutia algo da vida dela e ele dava um jeito de trazer para ele. E eu olhei assim para o rosto dela, posso ter lido errado, mas eu entendi que ela não estava percebendo o quanto ele não dava espaço para ela falar de si. Ele não estava escutando aquela mulher em nada. E eu fico pensando, né, Marília, quantas vezes a gente passa por relações assim, ou enxerga outras mulheres vivendo isso, porque não nos é ensinado que a nossa voz importa e que a nossa dor, a nossa angústia, a nossa história importa, não é só dor, né? A gente quer falar das nossas conquistas e das nossas alegrias também. Exato. Né? Tem muita mulher que se apaixona porque o homem, no caso de casais héteros, né? Mas porque o homem prestou um pouco de atenção. Uau! Né? Ah, me ouviu um pouquinho, se apaixonou porque ele foi gentil. Você está contando que alguns homens, talvez, é um eufemismo, né? Se aproveitem disso, porque isso se torna uma forma de seduzir, de estar sempre galanteando, sempre tomando a atenção, obrigando alguém a gostar dele. Não sei se é sempre uma decisão, né, de que isso é consciente, mas eu acredito que há uma percepção de, se eu falar com ela assim num primeiro encontro, funciona. Mas se ele já percebe, se torna um mecanismo manipulador. Eu concordo com você, uma boa parte dos homens são galanteadores e são aparentemente educados, abre a porta do carro, etc., né? Com outros objetivos. Mas ele pode ter aprendido isso como se fosse, tem que ser assim. E vai ser recompensado de alguma forma com alguma atenção. Sim. Agora, se ele percebe que se ele fizer isso, ele vai ganhar a noite, aí nós temos alguém que está manipulando a situação. Ele tem um propósito. Esse é aquele namorador seriado, vamos chamar assim, né? Porque ele fica trocando de pessoas, porque o que interessa é ganhar aquele... É o prazer da conquista, né? Isso, então, quer dizer, nossa, é mais complicado. Nós estamos falando do mês das mulheres, mas parece que, assim, a coisa fica complicada. Vocês notaram que, assim, eu estou preocupado com os homens, porque, assim, caramba, aonde nós estamos? Em um local muito mais confortável que o nosso. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue nem perceber quando nós estamos fazendo alguma coisa que nem deveríamos fazer e a gente acha, nossa, mas eu fui tão legal, eu abri a porta. Isso. Por que ela não quer ficar comigo? Eu fui legal com ela. E ultimamente eu tenho ouvido aquela coisa, tipo, no primeiro encontro a gente não tem nada, cada um paga a sua parte. Inclusive, ela pediu um prato mais caro que o meu, ela que pague. Pode ser, desde que... Conversem, pessoal. Conversem. Como teremos um primeiro encontro, como você quer dividir? Eu gostaria de dividir. Não, esse é o nosso primeiro encontro, eu gostaria de pagar pra você. Tá bom, tá tudo bem, desde que o diálogo... Então, nós estamos falando que essa coisa da mulher viver, o papel da mulher na nossa cultura, a palavra que você usou, Camille, é exaustão. Porque exige o tempo todo exercer aquele papel, que é o papel de ser cuidadora, o papel de cuidar de várias coisas, estar sempre atenta para que o outro se sinta satisfeito. Uau! Não quero ir embora não, Oswaldo. Muitos assuntos introduzidos. Não teremos tempo, ficaríamos muito tempo aqui para aprofundar cada uma dessas coisas. Mas esses são assuntos que a gente vai voltar nos outros domingos. Estejam com a gente todo domingo às 20h30, Café com Sexologia,
a gente vai se empolgar com esses assuntos, porque eles trazem coisas boas. Nós prometemos trazer cada dessas discussões e continuar as discussões. Até mais, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Marília. Obrigada, Oswaldo. Obrigada, Camille. Obrigado ao Felipe.